Você cresceu, tem barba, responsabilidades, talvez até uma família, mas lá dentro ainda age como um menino que foge, reclama e se recusa a amadurecer. Este vídeo é um confronto direto com essa verdade incômoda. Vamos falar sobre a morte do homem maduro, a infantilização do masculino e os efeitos disso nas relações, na vida e na alma. Porque homens imaturos não constroem, eles consomem. E o mundo de hoje está cheio de homens criança, presos ao prazer, ao ego e à fuga. Mas a boa notícia é que existe um caminho de volta, um caminho onde o menino morre e o homem finalmente nasce. Parte 1. Você cresceu por fora, mas não por dentro. Vivemos uma era estranha. Nunca foi tão fácil parecer adulto e nunca foi tão raro realmente se tornar um. Você tem um emprego, paga contas, tem sua independência. Mas quando a frustração vem, você reage como um garoto mimado. Quando algo exige sacrifício, você foge. Quando uma mulher exige firmeza, você se esconde atrás do cansaço. Você cresceu por fora, mas por dentro ainda vive como um menino que acha que o mundo existe para te agradar. A masculinidade, nos tempos antigos, era construída no fogo da responsabilidade. Um homem só se tornava homem quando era capaz de sustentar algo além de si. Uma casa, uma verdade, uma missão. Hoje, esse rito foi perdido. E no lugar do homem maduro, surgiu um novo tipo, o homem adiado. Aquele que nunca enfrentou a si mesmo, que nunca rompeu com a adolescência, que foge de tudo que pesa e vive atrás do que alivia. Este vídeo é um espelho incômodo, não para te culpar, mas para te chamar. Porque ser homem não é uma aparência, é uma postura. E o mundo está afundando não por falta de força, mas por falta de maturidade. Parte 2. A cultura da gratificação imediata e o homem que não amadurece. Tudo hoje nos empurra para o prazer fácil. Comida pronta, sexo descartável, redes sociais que alimentam o ego a cada deslize de dedo. Vivemos cercados de dopamina, e o problema disso não é só biológico, é simbólico. O excesso de gratificação imediata atrofia o espírito, porque o amadurecimento exige frustração, espera, renúncia. E um homem que nunca aprendeu a suportar o não, nunca aprendeu a viver como homem. O menino busca o alívio agora. O homem constrói o que vale a pena, mesmo que demore, mesmo que doa. Mas a cultura de hoje ensina o oposto, que sentir desconforto é sinal de fracasso, que ser contrariado é violência, que esperar, lutar, ceder ou sacrificar é opressão. Com isso, criamos uma geração de homens que foge de tudo que exige raiz. Relação exige? Ele some. Trabalho exige? Ele troca. Espelho exige? Ele fecha os olhos. A maturidade não nasce da idade, nasce do enfrentamento. E muitos, mesmo com 30, 40 anos, ainda são reféns da mesma lógica emocional de um adolescente mimado. Querem tudo, sem pagar o preço de nada. Mas a vida tem um jeito silencioso de cobrar. Ela tira o respeito da mulher, a admiração dos filhos, a estabilidade da alma. E tudo isso acontece sem grito, apenas com o peso invisível de não ter se tornado quem você deveria ser. Há uma diferença clara entre o homem e o macho crescido. O primeiro assume peso, o segundo foge, e o que separa um do outro não é força física, não é inteligência, nem idade. É a capacidade de carregar o que precisa ser carregado. Responsabilidade é o que transforma meninos em homens. Mas hoje, o que mais vemos são homens que evitam exatamente isso. O compromisso, o dever, a constância. Querem a mulher, mas não querem o esforço de protegê-la. Querem filhos, mas não querem ser espelho. Querem ser ouvidos, mas não querem escutar. Essa fuga tem um custo, e o custo é o colapso da própria identidade. Porque o homem que recusa sua função mais básica, sustentar o que ama com presença e coragem, acaba perdendo o respeito de todos, inclusive o próprio. Schopenhauer dizia que há uma dignidade silenciosa no homem que se cala para agir.
Hoje, o que mais vemos são homens que falam demais e fazem de menos. Vivem terceirizando culpa, esperando que o mundo os compreenda, quando, na verdade, deveriam se levantar e dizer: isso é meu, eu assumo. O masculino não nasce por acidente. Ele nasce quando o homem decide carregar o que precisa, mesmo que doa, mesmo que ninguém aplauda. E enquanto isso não acontece, a alma dele segue no escuro, porque o masculino que não nasce vira sombra. Parte 4. As consequências invisíveis. Mulheres frustradas, filhos sem espelho. Quando um homem não amadurece, o efeito não recai apenas sobre ele, recai sobre quem caminha ao seu lado. A mulher que se relaciona com um homem emocionalmente imaturo carrega sozinha um peso que não deveria ser seu. Ela precisa decidir tudo, pensar por dois, sustentar a casa emocional e, ao mesmo tempo, lidar com um parceiro que exige atenção, sexo, reconhecimento, mas não oferece firmeza, direção ou presença. Com o tempo, essa mulher endurece. Ela deixa de admirar, ela se cansa. E mesmo que continue ali, algo dentro dela vai morrendo. O respeito, o desejo, a admiração, não porque ela se tornou fria, mas porque conviver com um homem que ainda não nasceu internamente é como ter que segurar o teto da casa sem apoio. Cansa, desgasta, frustra. E quando há filhos, o impacto é ainda mais profundo. A criança não aprende apenas com o que o pai diz, ela aprende com o que ele é. E se o pai está ausente, omisso, viciado em distrações ou preso ao próprio ego, o filho cresce sem espelho. Não sabe o que é força equilibrada, não sabe como lidar com o fracasso, não aprende a sustentar frustrações. E a filha, sem referência do masculino, também sofre. Passa a buscar em outros homens aquilo que o pai não ofereceu: firmeza, amor sem fuga, proteção verdadeira. Essas são as marcas invisíveis da imaturidade masculina. Mulheres que já não confiam, filhos que não têm direção, lares que se fragmentam em silêncio. Tudo isso acontece sem grandes escândalos, sem manchetes. A ferida não grita, ela corrói devagar. E tudo começa quando o homem decide que é mais confortável ser menino, mesmo tendo corpo de adulto. Enquanto esse ciclo não for quebrado, viveremos num mundo de relações frágeis, famílias desestruturadas e gerações que crescem sem coluna vertebral. Parte 5. O renascimento do homem começa com o fim do menino mimado. Não é fácil matar o menino mimado que vive em nós. Ele foi criado pelo excesso, alimentado pela fuga, acostumado a escapar do peso da vida. Ele quer tudo: conforto, prazer, reconhecimento, mas rejeita tudo o que é exigência, sacrifício ou responsabilidade. E enquanto ele estiver no comando, o homem verdadeiro nunca vai nascer, porque o nascimento do homem não acontece por idade, não vem com diploma, não depende de aprovação externa. Ele acontece no silêncio da alma, quando você decide que não vai mais fugir. Esse renascimento exige dor, exige encarar o espelho sem desculpas, sem auto-engano, exige aceitar que boa parte do sofrimento que você carrega não vem do mundo, vem da sua covardia de enfrentar a si mesmo. Mas é só a partir desse enfrentamento que algo novo começa a emergir. Um homem que não vive de aplausos, que não se vende por prazer, que sustenta o que ama, mesmo quando isso pesa. Um homem que sabe que sua força não está em dominar, mas em oferecer abrigo. Um homem que, ao invés de consumir a mulher ao seu lado, é capaz de sustentá-la, porque está sustentando a si mesmo. A maturidade não é o fim do prazer, é o início do propósito. Não é o fim da liberdade, é o nascimento da direção. Um homem maduro não precisa provar que é homem, ele apenas é. Ele inspira confiança pelo modo como caminha, fala, cala, protege. E o mundo precisa desesperadamente do retorno desse homem. Não o herói de filme, não o garanhão de rede social, mas o homem comum que escolheu crescer, que decidiu matar o menino ferido não com violência, mas com presença, que entendeu que o mundo não gira ao seu redor
e por isso pode finalmente sustentar algo maior do que ele mesmo. Esse é o homem que constrói, que lidera com humildade, que protege com coragem e que, mesmo falhando, nunca foge, porque ele sabe que, se não for ele, ninguém será.